últimos meses, os Houthis, grupo rebelde originário do Iêmen, vem realizando inúmeros ataques contra embarcações comerciais que tentam atravessar o Mar Vermelho. Os ataques são realizados como retaliação contra a ofensiva de Israel na faixa de Gaza. E tais ataques, realizados pelos Houthis, vêm abalando o comércio global, uma vez que impedem a passagem de mercadorias pelo Mar Vermelho. Como podemos observar pelo traçado azul aqui no mapa, o Mar Vermelho é uma importante rota para o comércio internacional, uma vez que liga a Europa à Ásia, encurtando as distâncias e promovendo dessa forma um maior intercâmbio comercial entre Oriente e Ocidente. O problema é que o Mar Vermelho possui apenas dois únicos acessos. Um deles, o Canal de Suez, que fica ao norte, atravessando o território do Egito, e o outro, o Estreito de Bab al-Mandeb, que fica ao sul, um estreito que separa a Eritreia, na África, do Iêmen, país da Península Arábica, de onde vêm os Houthis e que serve de base para suas operações. Portanto, todos os navios que entram e saem do Mar Vermelho têm de passar por águas que banham o litoral do território do Iêmen, um território que já está, em grande parte, sob o controle dos Houthis. Os ataques dos Houthis obrigam os navios mercantes a desviarem a rota, buscando o caminho traçado de vermelho aqui no mapa, um caminho bem mais longo que passa pelo sul da África, obrigando as embarcações muitas vezes a contornarem o litoral africano. Tudo isso, é claro, atrasa demais as entregas de inúmeras mercadorias e já vem contribuindo para uma crescente inflação em diferentes países, sobretudo europeus. Tais ações dos Houthis vêm provocando uma reação militar dos Estados Unidos e do Reino Unido, que já enviaram embarcações, navios de guerra para a região, para tentar conter as ações do grupo rebelde iemenita. Mas, afinal de contas, quem são os Houthis, o que eles defendem e por que vêm se tornando tão importantes ultimamente? Os Houthis são um grupo militar e político de orientação islâmica xiita e que vem crescendo ultimamente em grande parte graças ao apoio que recebe do Irã. Assim como o Hamas, grupo da Palestina, e o Hezbollah, de origem libanesa, os Houthis do Iêmen são francamente contrários ao Estado de Israel, colocam-se também contrários aos interesses dos Estados Unidos em âmbito global, lembrando que os Estados Unidos são os principais aliados de Israel no mundo atualmente. E, em última análise, podemos dizer que os Houthis se colocam também contrários ao mundo ocidental de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. Até a década de 1990, os Houthis eram um grupo sem muita relevância dentro do Iêmen. No entanto, ao longo das duas primeiras décadas deste século XXI, em suas lutas contra o governo iemenita, os Houthis foram conquistando cada vez mais territórios e mais influências junto à população do Iêmen. Quem não gostou nada desse fortalecimento do grupo xiita dentro do território iemenita foi o governo da Arábia Saudita, um governo que defende veementemente os princípios religiosos do sunismo. Nesse momento você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é sunismo, o que é xiismo. De uma maneira bem resumida, podemos dizer que xiismo e sunismo são dois ramos distintos dentro da religião islâmica. Ramos que surgem já no contexto do século VII, logo após a morte do profeta Maomé. Lembrando que Maomé foi o fundador da religião islâmica e já lá em 632, quando Maomé faleceu, surge dentro da religião islâmica, junto aos seguidores de Maomé, essa ruptura, essa cisão que deu origem a esses dois grupos distintos. De lá para cá, xiitas e sunitas discordam com relação a uma série de questões, né? Discordam com relação, por exemplo, à liderança dentro do mundo islâmico, discordam com relação a alguns costumes e discordam também com relação às interpretações religiosas. Só para você
vocês terem uma ideia, os xiitas defendem que só existe um único livro sagrado, o Corão ou Alcorão. Já os sunitas, além de seguirem o Corão, seguem também os preceitos contidos na Suna, um livro que reúne alguns ditos e feitos do profeta Maomé. Seja como for, de lá para cá, o fato é que o grupo dos sunitas vem se tornando predominante dentro do mundo islâmico. Hoje, atualmente, os sunitas correspondem a mais de 80% dos muçulmanos em todo o mundo e se concentram nos países pintados de verde aqui no mapa. No entanto, apesar de minoritário em âmbito internacional, o grupo dos xiitas é predominante em países importantes do mundo islâmico, como por exemplo o Líbano, o Iraque e o Irã, cujo governo, como já vimos inicialmente, vem promovendo as ações do grupo xiita dos Houthis. Como vimos, graças ao apoio iraniano, os Houthis começaram a se fortalecer cada vez mais ao longo das últimas décadas dentro do território do Iêmen. Por isso, conforme os Houthis ganhavam espaço dentro do Iêmen, o governo da Arábia Saudita passou a temer uma maior influência do Irã dentro do território do país vizinho. Lembrando que o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita ao sul e o Irã é o principal rival da Arábia Saudita dentro do mundo islâmico. Tentando conter o avanço dos Houthis dentro do Iêmen, a partir de 2015, o governo saudita começou a bombardear o território iemenita, gerando sérios problemas para a população que lá vivia, deixando o Iêmen em ruínas e aumentando os índices de pobreza dentro daquele país. Só para se ter uma ideia, de lá para cá, cerca de 160 mil iemenitas foram mortos nesses conflitos com a Arábia Saudita. Mais ou menos 4 milhões de pessoas ficaram deslocadas, muitas tiveram inclusive de deixar o próprio país. No entanto, os fortes ataques sauditas não foram suficientes para derrotar os Houthis, que pelo contrário vêm conquistando cada vez mais territórios dentro do Iêmen e vem aumentando sua influência junto à população. Hoje, cerca de 70% da população iemenita já se encontram sob controle direto desse grupo dos Houthis. No entanto, o governo chefiado pelos Houthis não consegue resolver os graves problemas da população e vem adotando práticas autoritárias de perseguições contra os adversários políticos e de restrições da liberdade, restrições que ferem principalmente os interesses e a dignidade das mulheres. Tudo isso fez com que a popularidade dos Houthis começasse a diminuir nos anos mais recentes. No entanto, o início da guerra de Israel contra o Hamas, da ofensiva israelense na faixa de Gaza, gerou um aumento da revolta contra Israel em todo o mundo árabe. E os Houthis tiraram proveito desse aumento da revolta contra Israel para começar a realizar suas ações no Mar Vermelho e tentar dessa maneira recuperar a popularidade que veio perdendo ao longo dos últimos anos. A princípio, o grupo rebelde iemenita prometia atacar apenas os navios que portassem a bandeira de Israel. No entanto, desde o início das ações no Mar Vermelho, mais de 30 navios já foram interceptados pelos Houthis, muitos deles portando bandeiras de outras nacionalidades que não a israelense. Tentando conter a ofensiva dos Houthis no Mar Vermelho, os Estados Unidos e o Reino Unido, em ação conjunta, vêm lançando mísseis contra os centros de operações e os armazéns de munições que estão sob o controle dos Houthis no território do Iêmen. Tais ações, até o momento, não vêm conseguindo deter os ataques do grupo no Mar Vermelho e parece que tais ações não vão dar conta de acabar com a rejuvenescida influência dos Houthis, tanto junto à população iemenita, quanto junto à população árabe de uma forma geral. Galera, encerro aqui mais esta
nova videoaula, pedindo para você, caso tenha gostado do conteúdo, caso aprove o nosso projeto, para que, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aqui, compartilhe os nossos vídeos, porque sem a sua força, sem o seu apoio, esse projeto não conseguirá se manter ao longo do ano. É necessário que você faça aí um esforço no sentido de promover as nossas atividades para que elas possam continuar existindo. Certo? Um grande beijo e encontro vocês na próxima semana.